não, jornada deles, se levantou uma grande tempestade. Se levantou um vendaval que saiu do controle daqueles discípulos. Eles não tinham controle sobre a tempestade, naturalmente falando. Mas espiritualmente falando, eles também tinham controle da tempestade em nome de Jesus. Aos olhos naturais, queridos, nós não temos mesmo nenhuma chance. Mas, quando nós pedimos a Deus, quando nós clamamos a Deus, e nós falamos, Deus, nós queremos enxergar pelos olhos da fé, queridos, tudo é possível para o que crê. Tudo é possível ao que crê, amém? Tudo é possível ao que crê. E, queridos, nós vemos aqui que aquelas ondas se levantavam, se lançavam junto ao barco, e ali o barco começou a se encher, se encher, se encher. Só que o interessante, quem que estava no barco com eles? Jesus. Só que por um momento, eles meio que esqueceram que Jesus estava com eles. Eles esqueceram que quem poderia todas as coisas, quem poderia repreender o vento, quem tinha autoridade para repreender o vento, estava ali, queridos. Bastava uma palavra, assim como aconteceu, para que a tempestade cessasse, para a tempestade se acalmasse naquele lugar. E quantas vezes acontece isso comigo e acontece isso com você? Nós somos sim seres humanos, sim. Mas nós temos um Deus, queridos, um Deus de milagres, um Deus de poder, um Deus que é soberano, amém? Só que muitas vezes, quando vem a tempestade, quando nós somos abatidos pela tempestade, nós ficamos com medo, nós ficamos aterrorizados. Nós muitas vezes ficamos perguntando, mas e agora? O que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que isso vai ser assim? Queridos, Jesus está no barco. Ele é o dono do nosso barco. Ele não perde o controle. Ele não perdeu e nunca vai perder o controle de nenhuma situação da nossa vida. Mas nós precisamos crer nele e buscar ele de todo o nosso coração. Por quê? Porque aquele que busca, encontra, queridos. Aquele que bate, lhe será aberto. Aquele que busca o Senhor, o encontra. E nós precisamos buscar a Deus de todo o nosso coração. É interessante nós vermos aqui a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 6, olha que nós aprendemos aqui, Hebreus 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Olha que palavra é essa para a nossa vida nessa noite. Nós, muitas vezes, nós ficamos parados só no primeiro, ali na primeira parte, não é verdade? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho certeza que você sabe esse versículo de cor. Só que a outra parte você tem dificuldade para poder gravar. Por que será? Porque nós ficamos ligados ali, tá? Sim, depende da fé. Se nós não tivermos fé, nós não agradamos. Mas aí vem outra parte, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Por que nós precisamos buscar a Deus? Sim, ele vai nos recompensar, mas nós precisamos buscar a Deus por aquilo que ele é, por quem ele é na nossa vida. E ele vai nos recompensar, queridos. Amém? Interessante isso, porque os discípulos, eles foram buscar ali a Jesus. Foram ou não foram? A hora que eles viram que o negócio estava bom do lado deles, eles foram ali. Eles fizeram certinho, sim. Eu vou chegar lá, queridos. E eles foram e clamaram. A Bíblia fala que eles clamaram. Eles acordaram Jesus e eles clamaram.
É diferente de falar com uma pessoa normal, assim, mansinho, né? Não que eles estavam, não, mas eles gritavam, eles clamavam. Por quê? Porque o desespero bateu no coração deles. Queridos, imagine só a situação. O desespero tomou conta daqueles corações, mesmo com Jesus no barco. Mas o que Jesus queria ensinar para eles? O que Jesus queria com tudo aquilo? Porque, queridos, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para tudo tem um propósito na nossa vida. Nada acontece por nós e em nós, né? Nada acontece em nós por acaso. E Jesus, ele acorda, e primeiro, na verdade, os discípulos perguntam para ele: Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra? Que nós morramos? Como se Jesus não tivesse nem aí com a situação que eles estavam vivendo. Queridos, não é porque Jesus estava em silêncio que ele tinha perdido o controle do barco. Não é porque Jesus muitas vezes está em silêncio com você que ele perdeu a tua causa. Porque Jesus não perde causa. Porque Jesus não perde nenhuma situação. Ele não perde. Ele é vencedor e você também é vencedor por meio dele, queridos. Nós somos vencedores. Ele não perde o controle, não. Quem perde o controle somos nós. Por que nós perdemos o controle? Porque nós queremos levar as coisas apenas na nossa força. Nós achamos que nós fazemos as coisas por nossa força, mas não é, queridos. A nossa força, ela vem de Deus. A sua força, ela vem do Senhor. A partir do momento que nós entendemos, a minha força está em Deus, a minha força vem do Senhor, queridos, a tempestade não te tira mais o sono. Por mais difícil que seja a tempestade, ela não vai tirar o teu sono, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Você sabe para o que Ele te chamou. Você sabe a obra que Ele fez na cruz por você. Você tem certeza de que Ele é fiel e Ele vai cumprir as promessas dEle na tua vida. Querido, seja o tempo que for, mas Ele vai cumprir em nome de Jesus. Ele vai cumprir. Deus, Jesus, o Senhor, Ele não se esquece, Ele não nos desampara. Ele não te esqueceu, Ele não te desamparou. A palavra dEle, Ele fala que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, eu todavia jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, você acha que Ele não está pelejando por você? Só porque Ele ficou em silêncio? Na verdade, não é porque Ele ficou em silêncio. Pode ser que você não está conseguindo ouvir a voz dEle, porque o teu olho está somente na tempestade. Porque quando o nosso olho fica fixado na tempestade, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E aí nós começamos a dar a voz ao medo, à inquietação. E com o medo e a inquietação também chega a incredulidade. Por isso que eu li Hebreus 11:6. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando o medo começa a ser grande, quando o medo começa a assolar o nosso interior, quando nós ficamos agitados, quando nós achamos que não tem mais jeito, muitas vezes, queridos, a incredulidade ela bate no nosso coração. Nós não fomos criados para ser incrédulos. Nós fomos criados, queridos, para crer de todo o nosso coração em Deus. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. E Ele vai recompensar aqueles que o buscam em nome de Jesus. Entenderam a questão de nós só temos autoridades sobre a tempestade se ela não nos tirar o sono? Os discípulos, eles tinham autoridade em nome de Jesus. Eles podiam ter repreendido o vento. Eles podiam ter repreendido o mar. Sim, mas naquele momento de muito medo, eles não conseguiram e eles clamaram Jesus. Queridos, o que eu aprendo com isso? Mesmo que eu não consiga, Deus consegue. Aquilo que não está mais no meu alcance, está no alcance de Deus.
Você sim, está batalhando, você está ali, né, na frente, fazendo o que é possível. Quando você se depara, fala, não sei mais o que fazer, queridos, Deus, Ele entra, Deus, Ele age, Deus, Ele transforma, Deus realiza o milagre, em nome de Jesus. Mas o que Deus, amém. O que Deus quer ensinar para nós, no meio da tempestade? O que Ele quer ensinar para você? São perguntas que nós precisamos parar e fazer. Para que eu estou vivendo isso? Para quê? Porque, queridos, Deus permite. Deus permite nós passarmos por situações, não para que nós sejamos ali afogados nela, mas que nós possamos participar ativamente do nosso milagre. Porque Deus, Ele trabalha em parceria comigo e com você, através da minha fé, através da minha busca. Então, queridos, se você está passando por alguma tempestade, essa tempestade não é para você ficar largado no chão, não é para você se afogar nela e olhar e falar, Deus, não tem mais jeito, eu vou desistir. Não, queridos, essa tempestade é para nós termos a oportunidade de gerar o nosso milagre. Mas o milagre já não está liberado, o milagre foi liberado na obra da cruz, na obra que Jesus fez, na hora que Ele se entregou, Ele conquistou tudo por mim e por você, mas nós precisamos tomar posse, porque eles estão nas regiões celestiais. E como que nós tomamos posse? Através da nossa fé. Fé. A fé, como diz o nosso bispo, a fé que vence o medo. Todos os dias, queridos, fácil? Não é. Mas não é impossível. Por quê? Porque para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis para Deus. Queridos, que nessa noite você possa entender que o Espírito Santo, Ele te traga discernimento daquilo que você possa estar vivendo. Mas isso não é para a tua derrota. Isso não é para que você fique prostrado, isso não é para que você fique esmurecido, isso é para você buscar mais de Deus, você bater o teu joelho lá no chão, você orar nas madrugadas, você buscar a Deus nos cultos, você buscar a Deus na sua célula, é para você buscar a Deus, é para você orar sem cessar, em nome de Jesus. Queridos, é na adversidade, quando chegamos ao fim de nós mesmos, que vemos o poder de Deus na nossa vida. Quando nós chegamos no fim de nós mesmos, limitado, seres limitados, mas o nosso Deus é ilimitado. Ele tem todo o poder no céu, na terra, Ele tem todo o poder, queridos. E Ele é aquele que acalma a tempestade. A partir do momento que os discípulos falaram para Jesus, Mestre, você não se importa que eu morra, que nós morramos? Jesus se levanta. Queridos, clama, que você vai ouvir a voz de Deus. Jeremias 33:3, eu sempre falo aqui esse versículo. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Mas como que você vai saber? Se você clamar a Deus. Você só vai entender ou não, mas você vai ali ser fortalecido, receber a palavra que você precisa, quando você buscar a Deus através da palavra. Quando você buscar a Deus de todo o teu coração, através da palavra e da oração. Queridos, é impossível nós sermos cheios de fé se nós não lermos a palavra. É impossível nós sermos pessoas, ser alimentados no nosso espírito sem nós termos um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, todos os dias de oração na nossa vida. A palavra é que te liberta.
Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Como eu disse de manhã, é esse manual que você precisa. Você não precisa dar notícias, você não precisa de coisas que estão falando lá fora, você precisa da notícia que vem do céu. A notícia que vem do céu na tua vida. A notícia que vem do céu precisa e é maior do que aquilo que nós estamos vivendo. A partir do momento que a notícia do céu ela se torna irrelevante para você ou para mim, é porque nós perdemos a fé. É porque nós nos tornamos incrédulos. Nós deixamos as circunstâncias serem maiores do que o nosso Deus. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui para fazer você entender que Ele é maior na tua vida, que Ele pode na tua vida e que Ele está lutando e que Ele está no controle do teu barco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra, queridos? Jesus, Ele se levantou, e hoje Jesus se levanta ao teu favor. Ele estava ali na popa, Ele estava dormindo, Ele estava ali descansando, mas Ele estava ali. E a presença de Deus é o que nos basta. A presença de Deus te basta, a graça de Deus te basta, e o seu poder, Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza, em nome de Jesus. É a presença de Deus. É a presença, queridos, nada mais, como nós ouvimos, nada mais importa, é só Jesus, é o que Deus pensa sobre mim, é o que Deus falou sobre mim na palavra, não é o que eu ouvi lá fora, não é o que falam de mim, mas é o que Deus fala de mim e para mim, é o que Deus fala de você, é o que Deus prometeu para você. Você tem promessas de Deus? Muitas promessas de Deus, todas se cumpriram na tua vida, mas vão se cumprir, dia após dia, o Senhor vai cumprir a palavra na tua vida, em nome de Jesus. Então o mestre se levantou, e ele declarou: aquieta-te, acalma-se. O vento imediatamente se aquietou e fez completa bonança. Eu achei interessante essa parte aqui, porque ele fala completa bonança. Queridos, nada do que Deus faz é por incompleto, não. A obra que Deus começou, a boa obra que Deus começou, Ele é fiel para cumprir até o último dia. E Ele faz tudo por completo. Nada do que Deus faz é incompleto. Porque Deus não é meio, Deus é inteiro. Jesus é a plenitude, e nós estamos em Cristo, nós temos a plenitude na nossa vida, amém? Você está em Cristo, você é de Deus, e nós podemos ver aqui, que aquela tempestade cessou, e aí Jesus vem e pergunta: mas por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Queridos, por que você ainda está com medo? Jesus, Ele pergunta para mim e para você: por que você está com medo ainda? Por que essa situação ainda está tirando o teu sono? Não, sabe por quê? Porque Ele é aquele que dá aos seus amados enquanto nós dormimos. É Ele quem dá a nós enquanto nós dormimos. Ele sustenta a nossa vida. Ele governa todas as coisas. E você e eu temos poder e autoridade dada por Jesus para pisar em serpentes, escorpiões e em todo o poder do mal, e nada poderá nos fazer dano algum. Nada poderá, queridos, fazer dano algum para você. Vamos abrir a Bíblia lá em Lucas 10, 19, porque eu quero ler o versículo 19 e também o 20. Porque esse versículo 20, queridos, tem mexido comigo vários dias. Lucas 10, 19 e 20. Jesus dizendo, olha que interessante, né? Primeiro ele fala, no 18, ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago.
Ele já existia, queridos. Antes de tudo, ele já era. Amém? E aí ele fala, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Mas presta atenção no versículo 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. O nosso nome está escrito no livro da vida. O meu nome, o teu nome está escrito no livro da vida. Você é dele, você foi salvo por ele, ele deu a vida por você. E ele fala, contudo, alegrem-se. Não porque os espíritos se submetem a vocês. O que é esse espírito de letra minúscula na Bíblia? São os espíritos malignos, ou está se referindo ao nosso espírito, não ao Espírito Santo de Deus. E aqui ele fala, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Quão poderoso é o nome de Jesus. E esse poder está sobre a minha vida, está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mas nós precisamos todos os dias, mesmo com a tempestade, mesmo com a guerra que nós vivemos, mesmo com as coisas ruins que nós passamos, nós precisamos parar e lembrar de quem é Deus na nossa vida. Do que Deus já fez por mim, do que Deus já fez por nós. O que nós podemos aprender mais e mais com essa passagem da tempestade? Primeiro, queridos, os discípulos, eles seguiram Jesus. Não é verdade? Eles seguiram a Jesus. E o que nós devemos fazer? Seguir Jesus. Estar na presença de Deus. Estar seguindo aquilo que Jesus nos ordena, aquilo que Deus nos ordena. Outra coisa, eles, mesmo os seguidores de Jesus, têm problemas. Só porque estamos servindo a Deus, não quer dizer que não teremos problemas, mas Jesus nos dá a paz. Segunda coisa que a gente aprende com essa tempestade. Terceiro, não entrar em pânico se Jesus estiver em silêncio. Embora Jesus dormia, mas ele estava no governo. Assim como ele está na minha vida e na tua vida. Quarto, clame por ajuda. Eles clamaram por ajuda. 5, aprenda a olhar para trás. Como assim olhar para trás? Eles se maravilharam, no versículo final, eles se maravilharam. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Nós precisamos olhar para trás, para aprender a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É para isso que nós temos que olhar para trás. É para isso. Nós só olhamos para trás, para trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como Lamentações nos diz. O que Deus já fez por você? Qual que foi o milagre que Deus já realizou na tua vida? Quais foram os livramentos que Deus já te deu? Quais foram as guerras que Deus já venceu com você e por você? Quais foram os livramentos que Deus já te deu na tua casa, na tua vida? Quais os milagres que Deus já fez para você desde o dia que você entregou a sua vida? Não. Desde o dia que você nasceu? Não. Desde antes de você nascer, Ele já te conhecia. Ele já te conhecia. Mesmo antes de nós nascermos, Ele já nos conhecia. Então Deus, queridos, Ele está no controle da nossa jornada. E Ele estará eternamente em nome de Jesus. Amém? Fica de pé no teu lugar, por favor, que eu não sei nem que hora que é. Que hora que é?
Comece a orar, queridos. Comece a falar com Deus. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Se você puder fazer isso, queridos, e se conectar mais ainda com a presença de Deus. Mas fale com o Senhor essa noite. Busque. Como os discípulos, eles clamaram: Senhor, o Senhor não está se importando que eu morra. Não, Ele estava lá, Ele está aqui, Ele está aí com você. Então comece, queridos, a clamar ao Deus que tudo pode. A clamar a Deus, ao Deus que tudo pode. Eu não sei qual é a tempestade que tem assolado a tua vida. Eu não sei, mas Deus sabe. Só você e Deus talvez sabem daquilo que você tem vivido. Queridos, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que você pensa ou imagina, porque o poder opera em você. Então fala com Deus nessa noite. Fala: Senhor, me ajude a crer. Me ajude a te buscar todos os dias, mesmo que muitas vezes o meu coração esteja tão atemorizado, o meu coração esteja tão angustiado, mas eu não quero deixar de buscar a tua face, porque eu sei que quando eu te busco, o Senhor se revela a mim, o Senhor revela-se a mim, e eu quero te buscar. Nós queremos te buscar mais e mais, em nome de Jesus. Deus não rejeita a oração. Senhor, Oração é alimento. Declare a Ele. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. O meu justo viverá pela fé. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Basta esperar, queridos. Quando Ele estende as suas mãos, É a hora de vencer. Então louve. Erga sua mão para o céu. Erga sua mão o mais alto que você pode. Declare ao Senhor. Não importa, não ouvi. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Faça o teu louvor subir ao céu nessa noite. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos. Ele ordena os pra te anjos. lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha Para que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. erga suas mãos, Toma posse do teu milagre. Oh. Com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender, Senhor, o que Deus está falando. ouça a voz do Senhor teu Deus nessa noite. Quando Ele fica em silêncio, É porque está trabalhando. Ele está trabalhando ao teu favor. Toma posse do teu milagre nessa noite. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, quando Ele estende as suas mãos, Sinta o toque do Senhor sobre a tua vida. Sinta o toque do Espírito Santo sobre você. simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá
salta de alegria nessa noite, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Ele está na tua frente. Ele quebra os grilhões. Em nome de Jesus, os anjos estão agindo em teu favor. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo De noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Comece a cantar. Oh. Muito louvor, queridos, com muito louvor, nós passaremos, seja pelo que for, seja o que for, mas nós passaremos louvando, engrandecendo, glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso. Ah, Jesus, oh Senhor, oh Papai. Nós cremos, Deus. Nós cremos, Pai. Nós cremos. Nós cremos que o Senhor está conosco. Porque o Senhor diz isso. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos e dos séculos. Amém. Ele está comigo. Ele está aí com você. Contemple Ele, queridos. Contemple essa presença dEle. Contemple mais e mais dEle. Em nome de Jesus. Oh, Jesus. Nós sabemos que quem abre o mar, queridos, quem abriu o mar para o povo passar foi Deus. Mas existia um clamor no coração daquele povo. E eles marcharam, eles se posicionaram em fé. E eles atravessaram o mar, são e salvos. Você vai chegar no outro lado, sã e salvo. Você vai passar, a chama não vai arder em ti. Ah, queridos, assim como Daniel na cova dos leões, nem chama, nem fumaça, eles ficaram cheirando. Por quê? Porque existia um homem lá dentro com eles, e esse homem era o Deus Todo-Poderoso. E o mesmo Deus que esteve com Daniel, o mesmo Deus que esteve com Moisés, o mesmo Deus que esteve com os discípulos, Ele está aqui, Ele está com você. Basta você crer e tomar posse do teu milagre. Em nome de Jesus, mais uma vez, declare isso. Deus vai na frente, abrindo Aleluia, caminho, Senhor. quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena Amém, os Jesus. anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para que nele confie, caminha contigo de noite ou de dia. Ouça a voz de Deus hoje. Suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Há louvor em ti, queridos. Há louvor no teu coração. Há gratidão no teu coração. Ah, Jesus. Aleluia, dê um aplauso, o mais forte que você puder a esse Deus, o Deus Todo-Poderoso.
que está no governo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu sei que você foi fortalecido por Deus nessa noite. E eu sei que Deus realizou o seu milagre nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Nós vamos receber uma palavra breve de dízimo e oferta. Deus vai falar com você também. Porque Deus falou tanto comigo nessa manhã, através dessa palavra do dízimo, que eu falei, Deus do céu, como o Senhor é maravilhoso. E eu sei que Ele vai falar com você também. Amém? Vamos. Aleluia, igreja amada. Boa noite, queridos. Que mensagem, que palavra, né, gente? Meu Deus. Queridos, vou trazer uma palavra de dízimos e ofertas para vocês, amém? Glória a Deus por isso, aleluia. Querido, quando nós falamos palavra, quando nós falamos dízimo e oferta, algumas pessoas falam, outras já falam assim, é minha oportunidade. Amém, queridos? Você precisa entender isso. Ou você está aqui reclamando, tipo, a igreja falando de dinheiro. Ou você está desse lado falando, opa, é minha oportunidade. Amém, queridos? Tomara que você esteja desse lado. É minha oportunidade. Amém, queridos? Queridos, eu quero iniciar essa palavra falando para você uma pergunta, fazendo para você uma pergunta, somente uma pergunta: qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que tem soado dentro de você? Porque, sim, John, nós ouvimos pelos ouvidos, sim, mas qual é aquilo que tem pulsado dentro do seu coração? Porque nós ligamos a televisão, é crise. Nós sabemos que várias pessoas estão, passando dificuldade financeira, perderam o emprego e por aí vai. Tanta crise, tanta coisa acontecendo, não é verdade? E nós começamos então a entrar num estado, um estado emocional de crise também. Nós começamos a dizer para nós mesmos, nós começamos a dizer assim, poxa, o país em crise, o mundo em crise, todo mundo perplexo com o que está acontecendo, famílias sendo destruídas, famílias, pais perdendo o emprego, mães, desesperadas com o que está acontecendo. E queridos, eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Lucas 5, nós vamos ler o verso 3 até o 6. Lucas 5, o que está acontecendo aqui, querido? Está acontecendo simplesmente uma situação de crise, uma situação de que Pedro não conseguia resolver. E o que está acontecendo aqui? Vou falar um pouco aqui do que está por trás disso aqui. Pedro, está ali, todo mundo sabe que Pedro, seus irmãos viviam de pesca, eram pescadores, amém? E o que está acontecendo então? Eles saíram para pescar e pescaram a noite toda, mas quando voltaram sem nada. Querido, isso é a crise, isso é aquele negócio que você sai, vamos nos colocar no lugar deles. Você sai e volta para sua casa sem o alimento. Você volta para sua casa dizendo, poxa, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não trouxe nada. Por quê? Porque eles viviam de pesca, viviam de peixe. Então ali está instaurado uma crise. E vamos lá, o que a palavra de Deus traz para nós. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quem estava fazendo isso? Jesus. Jesus entrou dentro de um barco, a multidão era muito grande, e ele começou a ensinar a multidão. Continuando, e quando acabou de falar, disse a Simão, no caso Pedro,
faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique. Querido, o que eu quero trazer para você? Por que eu iniciei falando de qual voz você tem ouvido? Porque a voz que Pedro estava ouvindo era a da decepção, a da frustração, a de trabalhar e não conseguir nada. Sabe aquelas vezes, todo mundo já passou por isso, você sai, entrega currículo o dia todo e fica esperando alguém te ligar e ninguém liga? Sabe? Essa situação é mais ou menos isso, querido. Só que Pedro, a situação era muito complicada, porque ele vivia da pesca, ele vivia de peixe, e ele volta sem nada. Então, Jesus começa a ensinar, interessante, Jesus começa a ensinar do barco dele. E então, Jesus dá duas ordens para Pedro. Preste atenção nessas duas ordens, nesses dois comandos, querido. A primeira é: faze-te ao mar alto. Sabe o que é isso? Vá para o mais profundo, vá para o lugar onde é mais fundo, porque ele estava encostado já, né? Já estava cansado da pesca a noite toda, só que eles já estavam encostados, e Jesus fala para ele: vai para o mar, vai para o mais profundo. Querido, primeira ordem para você: quem quer viver de fé, precisa sair do raso e vir para o profundo, porque no profundo, querido, é onde é o ambiente de quem é crente de verdade, de quem tem fé, querido. Para de viver de raso. Querido, sabe o que me chamou a atenção nisso aqui? Quantos já nadaram no mar, ou numa piscina bem profunda? Sabe por que é um ambiente de fé? Porque não tem chão. No mar, no alto mar não tem chão, é muito profundo. E querido, quando nós estamos num ambiente de fé, num lugar mais profundo, você precisa esquecer do chão. Você precisa esquecer, viver num ambiente de fé, viver num ambiente de quem acredita, de quem crê. Isso é o profundo, querido. Sabe, tem gente que gosta de ficar no raso. Sabe aquele negócio de, o que é o raso sobre dízimos e ofertas, querido? Sabe aquele negócio, você perdeu o emprego, e aí você, eu não vou dizimar e não vou ofertar. Querido, isso é raso. Isso é quem vive no raso. Isso é quem vive no raso. Queridos, quem vive no profundo, eu perdi o emprego, ou tive um prejuízo, eu vou ofertar. Eu vou ofertar. Eu vou continuar dizimando, eu vou continuar sendo fiel. Isso sim é quem vive no profundo. Segundo comando de Jesus: lançai as vossas redes para pescar. O que é as redes, querido? A rede é a tua oferta, querido. A rede é a ação que você faz. Só que é interessante a resposta de Pedro: Senhor, né, a gente trabalhou a noite toda e não pescamos nada. Quer dizer, a minha situação é essa aqui. Só que sobre a tua palavra eu vou voltar, eu vou lançar, eu vou fazer. O que Pedro estava falando para Jesus? Se não der certo, assume a responsabilidade você. Quantas vezes nós fazemos isso com Deus, querido? Se não der certo, assume a responsabilidade, Deus. Só que, queridos, se você já leu a Bíblia toda, não existe nenhuma batalha que Deus perdeu. Não existe nenhuma promessa que Deus não cumpriu. Se Ele te prometeu algo, querido, fique em paz, porque Ele vela pela sua palavra. É o que a Bíblia diz para nós. Queridos, lançai as vossas redes. É a ação de fazer. É a ação de voltar a fazer. É a ação, eu já estou cansado de ofertar. Continua ofertando, lance suas redes. Porque é impossível pescar peixes grandes se você não lança nada.
Queridos, interessante que no versículo 7, diz assim, e fizeram, no 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para quem fosse o ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique, quase afundavam de tanto peixe que tinha. Querido, deixa eu te falar uma coisa, milagre não tem a ver só com você, tem a ver com você, tem a ver com a sua família, tem a ver com seus familiares, tem a ver com seus amigos, tem a ver com todas as pessoas que Deus coloca para você ajudar. Milagre de verdade não tem só a ver com você. Para de ficar achando que Deus vai te dar alguma coisa só para te fortalecer, só para o teu ego inflar. Não, Deus vai te dar um milagre para você abençoar as outras pessoas. É por isso que Pedro começou a falar: ei, me ajuda aqui, meu barco, a rede está rompendo. E é interessante que os dois, ou sei lá, a Bíblia não fala quantos barcos tinham, mas, queridos, conversando com alguns pescadores, o Carminho está ali, pescador quando vai sair, não sai sozinho. E no alto mar é a mesma coisa, querido. Quando eles vão sair, eles saem de 10, 15 barcos assim, porque se acontecer alguma coisa, um ajuda o outro. Porque no alto mar é só assim. E, querido, imagina só, 15 barcos cheios de peixe. 10 barcos, 20 barcos cheios de peixe. Imagina isso, querido. Pedro acho que olhou para a cara dos irmãos dele e falou assim: gente, nem num ano eu acho que eu pesquei tanto peixe que com a palavra de Jesus. Nem num ano eu pesquei tanto peixe. Queridos, que você se sinta à vontade, que você tenha um coração de ouvir a voz do Senhor falando para você: sai do raso e vem para o profundo e lance a sua rede. Porque o milagre, querido, não tem a ver só com você, tem a ver com o que Deus vai fazer através de você. Amém, queridos? Que você fique à vontade, que você fique tranquilo para ofertar. Você que vai ofertar, levanta o envelope para cima assim, que o Reginho vai passar com o cesto em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Queridos, antes da gente orar, eu contei esse testemunho, um breve testemunho de manhã, e eu falei, eu não vou falar à noite, mas o Espírito Santo pede para mim falar isso. O Espírito Santo pede. Querido, há um mês atrás eu fiz um propósito com Deus de ofertar todos os cultos que eu viesse, todos, só todos, terça, sábado, domingo, todos os cultos que eu tivesse, eu ia ofertar. E não estou falando de valores, estou falando de um coração. Amém? Não é de valores, mas eu fiz um propósito. Falei, Senhor, eu vou ofertar todos os cultos que eu vier, porque eu não vou chegar diante do Senhor sem nada. Eu não quero chegar diante do Senhor sem nada. Porque o Senhor me dá tantas coisas, me dá saúde, me deu uma família maravilhosa. O Senhor me dá, é pouco, Senhor, e eu quero ofertar todos os dias que eu estiver no culto. E fiz esse propósito, querido. Querido, passaram-se um mês e meio, eu acho, eu ofertando. Querido, dessas sementes, eu estava em negociação com um contrato, na minha empresa, estava meio difícil, mas eu não estava ofertando por isso, mas o Senhor me surpreendeu, que de repente, eu amo essa palavra, de repente, o Senhor fez com que a nossa empresa fechasse um contrato de R$12.000. Queridos, eu fiquei feliz demais, e o Espírito Santo na hora me lembrou, ouve,
a voz que clama para você. Ouve a voz da direção. Sabe, querido, eu não sei por que eu estou falando esse breve testemunho para você, mas tenha essa voz do Senhor Jesus falando: sai do raso, vem para o profundo e lança suas redes. Amém, queridos? Queridos, eu fiquei assim, perplexo. Eu falei: Senhor, mas era tão pouco, uma semente aqui, uma ali. Não, o Senhor falou para mim: não é a respeito de quantidade, mas é um coração diferente. Quer viver coisas diferentes? Faça coisas diferentes. Amém, queridos? Você estenda sua mão direita, mão de autoridade para cá, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos cada dízimo, cada oferta, cada parceiro de Deus nas suas mãos, Senhor. E que em nome de Jesus, o Senhor possa multiplicar em 30, 60, 100 por 1. Abençoa o teu povo, Senhor, abrindo portas de emprego, Senhor, novos negócios, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga sobre eles, Senhor, a prosperidade que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, hein, queridos? Deus é maravilhoso, amém? Vou passar para vocês a agenda semanal. Amanhã nós teremos reunião com a liderança apenas, amém? Terça-feira nós teremos o encerramento da campanha para ser feliz. Às 19h30, venha receber mais uma palavra que vai transformar a tua vida, em nome de Jesus. Quarta é dia de célula, para a glória de Deus. Quinta-feira é dia de ver, amém? Terceiro módulo aqui na igreja, primeiro módulo online, está sendo uma bênção, as duas salas, está sendo maravilhoso. E sexta-feira que vem não, vou deixar para o pastor depois falar sobre isso. Sábado nós temos Arena Jovem, às 19h30, e domingo que vem é o último, dia 30, domingo que vem? É o último domingo do mês de maio. E nós queríamos fazer um convite para você, não deixar de estar aqui na casa de Deus. Sabe por quê? Porque é uma transição do mês de maio para o mês de abril. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai derramar sobre a tua vida. De junho, abril não, né, gente? Pelo amor de Deus, estou voltando atrás o tempo. Hein? Abril já foi. Maio para junho. Amém? Ainda bem que a gente tem uns escudeiros aqui, queridos. Eles falam tudo aqui atrás. Ó. Vai ser uma virada na tua vida. Vai ser uma virada nessa igreja. Você crê? Então, 10 horas, culto profético. 18 horas, culto profético. E eu quero desafiar você a trazer um convidado. Seja um amigo, seja uma amiga, ou seja um familiar teu que esteja podendo vir à igreja. Mas que você não deixe ninguém de fora em nome de Jesus. Vai orando durante essa semana por essa vida, porque Deus vai convencer ele em nome de Jesus. Amém? Queridos, e lembrando que dia 3 de junho, nós vamos ter o nosso treinamento avançado aqui na igreja, a partir das 8h30 da manhã, nós teremos um café, depois nós vamos seguir com toda a programação. Queridos, e você não pode ficar de fora. Para quem é esse treinamento? Para você que é líder de célula, para você que faz parte do louvor, para você que está aí no ministério e também, principalmente, você que é aluno do IV. Amém? Todos os alunos do IV estão convocados a estarem aqui em nome de Jesus. Ah, mas eu não faço IV, ou eu já fiz IV, não estou liderando célula e não estou nem no ministério da igreja. Você já passou pelo revisão de vidas? Você pode estar nesse treinamento em nome de Jesus. Amém? Então, nós contamos com você. Procure o teu líder ou nos procure para nós falarmos melhor sobre a inscrição, sobre o que nós vamos fazer. E eu creio que vai ser bênção. E dia 18 e 19 de junho é o nosso revisão de vidas. Em nome de Jesus, nós vamos colher muitas vidas para o Senhor. Amém? Glória a Deus. E queridos, nós então estaremos orando aqui pelos pedidos de oração de hoje.
e também pela família, né, do Daniel, do nosso pastor, que infelizmente aí teve a perda da Márcia, né? Acredito que a igreja inteira sabe. A Márcia não resistiu mesmo, né? Nós acabamos chegando aqui, né, agora há pouco do velório, e Deus fez a vontade dele na vida dela, amém? Eu creio que ela cumpriu a missão dela aqui nessa terra, Deus fez a descansar, mas a gente tem que orar pela família que ficou, né? Pela Dona Divina, que é a mãe, que é a minha sogra. Eu fui lá agora antes do culto. Queridos, por isso que a gente tem que crer mesmo que a nossa força, ela vem de Deus. Eu achei que eu ia chegar lá, e eu achei que eu ia ver uma Divina totalmente... Lógico que ela está sofrendo, e não é pouco. Mas ela me passou uma força, que eu falei, Deus, ao invés da gente fortalecer ela que está fortalecendo os filhos, os netos, porque ela entendeu o propósito de Deus. Queridos, é contrário à lei, né? Enterrar um filho. Mas Deus sabe de todas as coisas. Para quem conheceu a Márcia, né? A maioria da igreja conhece a Márcia. Mulher de Deus, uma mulher guerreira. Mas que Deus quis recolhê-la e nós só temos a agradecer pela vida dela, amém? Depois, se você puder mandar uma mensagem para o pastor, se você ainda não pôde fazer isso, mas manda para ele, né? Fale com ele. Ele ficou muito feliz também com todo mundo que esteve lá. E eu sei que você que não esteve, você esteve orando, você esteve aí colocando a vida dele e da família toda em oração. E nós somos muito gratos por tudo que vocês fizeram pela igreja, pela família dele, pela nossa família hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, estenda suas mãos para o céu. Pai querido, nós entregamos a vida, Deus, de toda a família, Pai. A família da Márcia, Deus. Senhor, a vida da Fernanda, da Paula, do Rafael. Pai, de toda a família, Deus. De todos os irmãos, da Dona Divina. Pai, só o Senhor pode trazer o consolo que nós precisamos. E nós pedimos que o Senhor conforte todos os corações. Que o Senhor dê a eles a paz que excede todo entendimento nesse momento de dor e de perdas. Que eles sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Em nome de Jesus, da mesma maneira, nós apresentamos todas as vidas, todas as pessoas, ó Deus, que têm mandado, Pai, nomes, esses nomes já estão escritos, Deus, e nós cremos, Deus, no Teu poder sobre essas vidas. Visita cada um agora, visita cada pessoa no leito de hospital agora, trazendo cura, Senhor, em nome de Jesus. Pai, mas que seja feita a Tua vontade, aqui na terra como é feita aí no céu. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos e te agradecemos nessa noite, mais e mais, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Estenda suas mãos assim, para você receber a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o seu rosto resplandeça sobre ti, que Ele levante o rosto sobre ti